Imagina um jovem chamado João. Ele tem 18 anos, ele teve uma origem humilde, ele começou a trabalhar muito cedo. Ele estudava no período da manhã, ele ajudava o pai no período da tarde, um comércio local que ele tinha, e ainda sobrava um tempo de noite para ajudar a mãe com algumas tarefas de casa. E como se o esforço de João não fosse o bastante, ele ainda fez aquilo que poucos estão dispostos a fazer, especialmente na idade dele. João não gastou nenhum centavo do pouco dinheiro que ele ganhava do pai, ele investiu tudo que ele ganhava para garantir o futuro dele e o da família dele. O plano era muito simples: investir em títulos públicos, bons imóveis, boas empresas, por bons preços e esperar o tempo e o efeito dos juros compostos aumentar o patrimônio dele e a renda passiva. Graças à disciplina do João, ele fez isso durante muito tempo. O João acabou crescendo profissionalmente, ele constituiu a família dele, especial, ele teve a esposa dele, os filhos, ele sempre guardava uma parte relevante do dinheiro que ele recebia para investir, pensando no futuro da família dele. Os anos se passaram e agora o João tem 50 anos e um grande patrimônio para sustentar ele e a família dele. E isso aconteceu, mas infelizmente apenas nos sonhos do João. E eu sei que parecia um bom plano investir pensando no futuro, mas na verdade o nome dele não é João, e sim Juan, porque ele mora na Venezuela. E durante a vida dele, ele realmente se tornou sócio de boas empresas. Mas ele esqueceu de uma única coisa fundamental: a diversificação. Todo o patrimônio de Juan ficou concentrado num único país. E aqueles milhares de pesos venezuelanos hoje não têm praticamente nenhum valor. Para falar a verdade, o dinheiro dele até se multiplicou, só que de forma nominal e não de forma real. A inflação foi tão alta que corroeu toda a rentabilidade que o Juan teve nos investimentos. E é por isso que não basta saber escolher boas ações, bons fundos imobiliários e investir em renda fixa. Você precisa expor uma parte do seu patrimônio a outra moeda também. Não importa se você é brasileiro e você vê a economia toda hora passando por altos e baixos. Não importa se você é um americano que tem as melhores empresas do mundo para investir. Não importa se você é um dinamarquês que acredita que todos os políticos do seu país estão fazendo o melhor trabalho do mundo e que o seu dinheiro não vai correr nenhum perigo. Você precisa ter uma parte do seu patrimônio fora do país. Isso é uma questão de prudência e também respeito com o seu suado dinheiro, né? Por isso, no vídeo de hoje, eu separei 3 investimentos para iniciantes e também para não iniciantes em dólar. Mas antes de mais nada, dê o like no vídeo e se inscreva no canal. E, sem muita enrolação, vamos para o primeiro investimento. Investo FTSE Global Equities. Ele é mais conhecido como WRDL11 ou World 11. World 11. Sabia que você pode investir em mais de 9.000 empresas do mundo todo de uma só vez com a bagatela de R$100? É exatamente isso. Deixa eu te explicar como que isso funciona. O World 11, ele é um ETF listado aqui na B3. Como todo ETF, ele vai replicar um índice. Nesse caso, o índice que ele replica é o índice VT, que significa Vanguard Total World Stock. E o que é esse tal de Vanguard Total World Stock? Ele nada mais é do que um índice que investe em ações do mundo inteiro, desde empresas de países desenvolvidos até empresas de países emergentes. Por exemplo, se você abrir a lâmina do World 11, você vai ver que o ETF investe nesses países aqui, ó. Estados Unidos, com a maior participação, tem 61,94% lá. Aí tem o Japão, com 6,01%. Reino Unido, com 3,73%. A China, com 2,77%. O Canadá com 2,69%, França com 2,56% e até a Índia com 2,21%. E aí tem vários outros países, né? Tem Suíça, Taiwan, Alemanha, Austrália, Coreia e muitos outros que representam 8,98% da exposição desse ETF. Embora ele seja um ETF que vai te expor a empresas de países do mundo inteiro, a gente tem uma concentração muito grande nos Estados Unidos. Isso acaba se refletindo um pouco nas empresas que você investe também. Se você investir no World 11, você vai investir 3,7% do seu dinheiro em Microsoft, 3,3% do seu dinheiro em Apple, 3,1% em Nvidia, 1,9% em Amazon, 1,2% em Alphabet, que seria Google, aí você tem um pouquinho em Meta e até na Berkshire uma parte, né? Então você tem grandes empresas aqui como posições relevantes nesse portfólio. E olha só que interessante, na própria lâmina do fundo, a gente consegue ver várias outras informações. Se a gente olhar para a composição setorial do World 11, a gente pode ver que ele é um ETF um pouco mais concentrado em tecnologia, com 25,8% de exposição no setor. Mas, ainda assim, você vai ter 14,5% da carteira no setor financeiro, 13,9% no setor industrial, 13,5% em consumo cíclico, 10,4% em saúde, 5,2% em consumo não cíclico, que seriam alimentos básicos, medicamentos, produtos de higiene e tudo mais. E você tem mais algumas outras posições aqui que também são relevantes. E o mais louco de tudo isso é que, além da diversificação entre empresas, entre países e entre setores, você ainda tem uma diversificação
diversificação por capitalização de mercado. 70,7% da exposição do World 11 é em empresas large, que são empresas com maior valor de mercado. 3,7% são empresas medium large e 12,8% em empresas medium. E é 5,7% em medium small e 7,10% em small. Conclusão, o World 11 é um ETF bem diversificado. E um ETF que vai ter exposição entre empresas diferentes, exposição por tamanho de empresas diferentes, setores diferentes, países diferentes, moedas diferentes, e vai ter exposição em países emergentes, mas também em países desenvolvidos. Você vai ter mais ou menos 90% do seu dinheiro em países desenvolvidos e 10% em emergentes. Fora isso, existe uma taxa de administração de 0,37% ao ano, que eu considero particularmente baixa. Lembrando que, por ser um ETF, você precisa pagar 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital que você tiver. Então, se você comprou uma cota por R$100, você vendeu por 120, significa que você precisa pagar 15% de R$20, que são R$3. E você vai pagar para o governo através de imposto. E por último e não menos importante, por mais que o ETF seja formado por ações de empresas, ele não paga dividendos. Qualquer dividendo pago vai direto para o fundo. É quase como se você tivesse reinvestido os dividendos diretamente, porque entra o dinheiro e ele compra novas ações. E agora você deve estar se perguntando, beleza, eu entendi todos esses pontos do World 11, mas por que eu deveria investir em todos esses mercados? Por que eu deveria diversificar o meu patrimônio dessa forma em vários países ao redor do mundo? Dá uma olhadinha nessa tabela aqui. O retorno do mercado de ações por ano em diferentes países. Por exemplo, em 2009, o melhor mercado do mundo de ações foi o da Noruega. Em 2010 foi a Suécia, 11 foi Irlanda, 12 foi Bélgica, 13 foi Finlândia, 14 foi Israel, aí 15 foi Dinamarca, 16 foi Canadá. Ano passado, em 2023, foi a Itália. Ou seja, é praticamente impossível o mesmo país aparecer diversas vezes no topo da tabela por vários anos seguidos. E se você olhar para a mesma tabela, só que para os mercados emergentes, é a mesma coisa. 2009 foi Brasil, depois Tailândia, Catar, Turquia, Emirados Árabes, Egito. Em 2015 foi a Hungria. E foi seguindo assim, alternando todo o ano entre vários países. Então não existe uma repetição sistemática de um país com o melhor país para se investir todos os anos. Por isso, que se você quer ter uma exposição em dólar, de uma forma segura e bem diversificada, pode fazer sentido ter um ETF como o World 11 na carteira. Deixa aqui nos comentários se você já conheceu o World 11 e se você tem ele na carteira. Agora, o segundo investimento para iniciante em dólar é um investimento de renda fixa, um tanto quanto conservador. Eu estou falando aqui do Investo Bloomberg US Bond ETF, mais conhecido como USDB11. O USDB11 é um ETF que hoje negocia ali na casa dos R$100 e que vai te dar uma exposição à renda fixa nos Estados Unidos, com mais de 10 mil títulos, tanto do governo americano quanto títulos de empresas. Ou seja, é muito título. Se a gente olhar para a alocação por emissor do USDB11, ela funciona mais ou menos assim. 40% da carteira desse ETF é de títulos de tesouro americano. 19,8% é da hipoteca do governo americano. 15,2% dívidas de empresas do setor industrial. 8,8% são títulos estrangeiros. 3,6% dívidas de empresas do setor de utilidades. 1,8% hipoteca comercial. A gente tem ali por volta de 1% em outros ativos. Ou seja, praticamente 70% da carteira do USDB11 é composta por títulos americanos. E uns 30% é crédito corporativo de grandes empresas, que é o que a gente costuma chamar no mercado americano de investment grade. E se a gente for olhar o rating desses títulos, a gente vai ver que a maioria é composta por títulos com rating AAA, ou seja, AAA, por volta de uns 67%, enquanto uma outra parcela maior ali é de títulos A ou BBB. Agora, vamos para o que interessa. Por que você deveria investir no ETF como o USDB11? A resposta é simples. Primeiro, porque você tem diversificação, já que você está expondo uma parte da sua carteira em renda fixa que está rendendo em dólar. Segundo, por conta da rentabilidade desse tipo de título. Como eu mostrei para vocês aqui, 70% da carteira é composta por títulos do Tesouro Americano. E só para vocês terem uma ideia, hoje um título desses está pagando algo próximo ali de 4 a 4.000% ao ano mais dólar. Nos últimos 10 anos, se você tivesse investido no CDI, você teria uma rentabilidade de 142%. Então você mais do que dobrou o seu dinheiro. Mas, se você tivesse investido num título pagando dólar, mais 4.000% ao ano, você teria uma rentabilidade de quase 300%. Ou seja, é quase o dobro de retorno. Mas, claro, com um pouquinho mais de volatilidade. Aliás, falando em volatilidade, tem um outro pequeno detalhe que você precisa entender antes de colocar o seu dinheiro eventualmente no USDB11. Esse pequeno detalhe tem nome. Ele se chama duration. Por ser um tema meio complexo e, diga-se de passagem, até meio chato, eu vou explicar de uma forma bem breve aqui só para você entender o conceito por trás desse conceito. O conceito por trás desse conceito.
Imagina que você compra um ETF de renda fixa nos Estados Unidos, como é o caso do SDB11. Esse ETF investe em títulos do governo, pagam juros ao longo do tempo. A duration basicamente é o tempo médio que você espera para receber de volta o dinheiro que você investiu, somando todos os juros e o valor final quando o título vence. Agora vamos imaginar dois cenários. No primeiro cenário, o ETF tem títulos que vencem em 2 anos. Ou seja, se as taxas de juros nos Estados Unidos subirem, o valor dos títulos vai cair, mas não tanto, porque o dinheiro vai voltar para você rapidamente. Então o impacto no valor do ETF é pequeno. No segundo cenário, o ETF em títulos com duration mais longa só vencem em 10 anos. Então se as taxas de juros subirem, o valor desses títulos vai cair ainda mais, porque vai demorar muito tempo para você receber o seu dinheiro de volta. Ou seja, o preço do seu ETF cai muito e você perde mais dinheiro. Então o que você precisa entender aqui é o seguinte: se a duration é grande e a taxa de juros subir, você perde muito dinheiro. Se a duration é grande e a taxa de juros cair, você ganha muito dinheiro. Se a duration é baixa e a taxa de juros sobe, você perde pouco dinheiro. E se a duration é baixa e a taxa de juros cai, você ganha pouco dinheiro. No caso do SDB, 42% dos ativos do fundo tem uma duration de 1 a 5 anos. E mais ou menos 37% tem duration de 5 a 10 anos. Ou seja, a maior parte dos ativos do fundo tem uma duration baixa, que é melhor para o seu bolso caso a taxa de juros suba muito. Aliás, só fazendo um parênteses aqui, para quem me acompanha, sabe que eu invisto meu patrimônio publicamente e que hoje minha carteira pública tem por volta de uns 16 milhões investidos. Eu tô com 33 anos de idade e eu fico imaginando qual vai ser o tamanho da minha carteira quando eu chegar nos 70, 80, 90 anos de idade. Quando eu comecei investindo R$300 por mês. Quando eu ainda era estagiário na Hershey, eu ganhava menos de R$1.000 por mês. Então não só eu, mas você também pode usar o mercado financeiro para construir patrimônio e alcançar todos os sonhos que dependem do dinheiro. E você pode fazer isso basicamente de 2 formas. A primeira é adquirindo conhecimento gratuito e você pode fazer isso assistindo vídeos que eu posto aqui toda semana há 8 anos. Ou você pode fazer isso por meio de um método que eu criei e que em 33 dias vai te pegar pela mão e te transformar no investidor. Então se você tem interesse e quer aprender esse método, eu tenho um convite para te fazer. Clica aqui no link da descrição para participar do meu curso online e gratuito, onde você vai aprender em 3 dias um método de investimentos que vai facilitar o processo de enriquecimento ao longo da sua jornada. Agora, se você não gosta de dinheiro ou simplesmente não tem paciência para ficar comigo durante 3 dias aprendendo sobre finanças, dinheiro e investimentos, então esse programa não é para você. Enfim, vamos voltar aqui para o vídeo. O nosso terceiro e último investimento para iniciante em dólar é o Investo MSCI US Real Estate, mais conhecido como Alugue 11. Todo mundo tem aquele tiozão dos imóveis que passou a vida inteira comprando terreno, dizendo que esse era o investimento mais seguro e rentável do mundo. E se você tem esse tio dos terrenos, manda para ele esse vídeo, porque o nosso terceiro investimento para iniciantes em dólar é um ETF que investe em Real Estate Investment Trust, os famosos REITs, são os parentes gringos dos fundos imobiliários. E da mesma forma que eu falei no começo desse vídeo que o ETF World 11 replica um índice na bolsa americana, que é o VT, o Alugue 11 compra o ETF lá fora, o Vanguard Real Estate, que é mais conhecido como VNQ. E para não ficar no tecniquez e deixar o vídeo chato, deixa eu ir direto pro que interessa. Se você investir no Alugue 11, é como se você estivesse investindo o seu dinheiro nesses setores aqui, ó. 13,3% no setor de varejo, 11,9% no setor de torres de telecomunicações, 11,5% em imóveis do setor industrial, 9,3% no setor de saúde, 9,1% no setor de residência familiar, 8,8% em data center e aí você tem uma distribuição em alguns outros segmentos também. Ou seja, você vai ter uma carteira bem diversificada em vários segmentos imobiliários diferentes. Mas agora você deve estar se perguntando: primo, por que eu deveria investir em imóveis nos Estados Unidos? Se eu posso investir nas ações americanas, se eu posso investir em Apple, Disney, Google, Nvidia e por aí vai. É aí que a maioria dos investidores se engana. Vocês vão ficar chocados com o que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente compara o principal índice de REITs do mercado americano, que é o FTSE Nareit All Equity Total Return, com o S&P 500, que é o índice que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, os REITs simplesmente deram uma surra no S&P. Em mais de 20 anos, enquanto os REITs tiveram 1.033% de retorno, o S&P teve 381% no mesmo período. Mas claro, só de olhar o desempenho do gráfico, dá para ver que esse retorno dos REITs tiveram muito mais volatilidade, muito mais risco também. Então, de todos os nossos 3 investimentos aqui, talvez o Alugue 11 seja um dos que vai ter a maior rentabilidade na sua carteira. Qual que é a conclusão, então? A conclusão é que se você decidir supor uma parte do seu patrimônio em Alugue 11, é quase como se você estivesse investindo num fundo de fundos imobiliários. Isso porque você vai investir em um ETF e dentro desse ETF você vai ter aproximadamente 150 ativos na carteira. Então você vai ficar bem diversificado e com vários segmentos diferentes na carteira. Sobre os custos, o Alugue 11 vai ter uma taxa de administração de 0,42% ao ano, o que é relativamente baixo. E porque alguns é conveniência e para alguns é um ponto negativo, o Alugue 11, assim como todos os outros ETFs
ETFs dessa lista não paga dividendos. Então ele vai reinvestir os dividendos automaticamente e você não vai precisar se preocupar com isso. Agora, talvez ele seja um ativo com um pouquinho mais de volatilidade na sua carteira. Então, se você for uma pessoa com menos estômago, cuidado com a parcela do seu patrimônio que vai investir nesse tipo de ativo. Por outro lado, se a gente for fazer aqui uma análise fria, quando a taxa de juros está muito alta, os imóveis geralmente sofrem. E sofrendo mais, eles perdem valor. E a gente tem visto a taxa de juros americana nas alturas nos últimos meses. Então, a Lug 11, ele pode ser um dos ativos que vai se travar bastante valor à medida que a gente caminha para esse corte de juros nos Estados Unidos. A gente precisa falar de rentabilidade, né? Você quer saber quanto rendeu. O Word 11, nos últimos 6 meses, rendeu 18%. Nos últimos 12 meses, rendeu 28%. Nos últimos 2 anos, 30%. Mas, nos últimos 3 anos, rendeu 6%. Esse ETF em si, ele é relativamente novo. Mas se a gente pegar o VT, que é o ETF que ele investe, né? Ele rendeu 55% nos últimos 5 anos. E desde 2008, quando ele lançou, rendeu 128%. O SDB, você quer saber agora da rentabilidade, né? Nos últimos 6 meses, rendeu 13%. Nos últimos 12 meses, 17%. Nos últimos 2 anos, 9%. E nos últimos 3 anos, 2%. Se você pegar o ETF BND nos últimos 5 anos, ele rendeu menos 12%. E desde 2007, ele ficou no 0 a 0. Qual que é a rentabilidade do Alug 11? Nos últimos 6 meses, ele rendeu 21%. Nos últimos 12 meses, ele rendeu 25%. Nos últimos 2 anos, 2%. E nos últimos 3 anos, ele rendeu menos 17%. Se você pegar o ETF VNQ, ele rendeu 0,5% nos últimos 5 anos e 80% desde 2004. Quanto dinheiro você precisa para investir no Alug 11? R$40. Quanto dinheiro você precisa para investir no SDB 11? R$113. Quanto você precisa para investir no Word 11? R$108. Então, beleza. Chegamos aqui no final. Como que eu faço para montar uma carteirinha de investimento, supondo que eu queira esses 3 ETFs? Você vai pegar e colocar, ó, Alug 11, R$40. O SDB 11, R$103. O Word 11, R$108. Ou seja, com R$251 você compra uma cota de cada ETF. Se você quiser ficar até um pouquinho mais parecido, você pode comprar 2 cotas de Alug 11. Você precisaria de R$80 aqui. E aí você precisaria então no total de R$291 para ter uma carteira diversificada com 1/3 em imóveis nos Estados Unidos, basicamente, 1/3 em renda fixa nos Estados Unidos e 1/3 em investimentos globais. Olha como é simples investir. Primos, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários se você tem algum desses ativos na carteira e se você adicionaria mais algum ativo dentre esses 3 que eu falei no vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo e tchau.